O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo anterior sobre comportamentos impulsivos na doença de Parkinson. No vídeo anterior, nós falamos sobre os transtornos de controle de impulso e agora nós vamos falar sobre os comportamentos compulsivos. O primeiro deles é a síndrome de desregulação dopaminérgica. Isso consiste no vício em comprimidos de levodopa, o Prolopa, Exxon ou Parquidopa. Então o que acontece? A pessoa que tem a doença de Parkinson passa a usar uma dose maior do que é necessária para o simples controle dos sintomas motores, porque quando o remédio está diminuindo o efeito, podem surgir muitos sintomas psiquiátricos, como alterações de humor, de comportamento. Basicamente uma síndrome de abstinência. O resultado disso é que a pessoa passa a tomar mais remédio antes mesmo do remédio perder o efeito, até acumular comprimidos de Prolopa em casa. Então existe um medo muito grande de entrar em off por causa desses sintomas psiquiátricos. Quando a gente estuda essas pessoas em exames de imagem, as alterações são as mesmas das que a gente vê em pessoas viciadas em drogas. É importante suspeitar, ter um nível de suspeita baixo. As pessoas com desregulação dopaminérgica precisam de atendimento neurológico e é importante o neurologista vai tentar limitar a quantidade de remédio que a pessoa toma e tentar cumprir rigorosamente os horários de tomada. Nem sempre o paciente ou as pessoas identificam isso como um problema e daí a importância de a gente ter um nível de suspeita baixo. O outro tipo de comportamento compulsivo é o panding. Esse é um termo que na verdade é uma gíria sueca que vem da década de 70. Esse comportamento foi observado primeiro entre usuários de anfetamina e o termo significa uma tradução livre aí seria cabeça travada ou alguma coisa desse tipo. Pessoas que têm esse comportamento começam a fazer uma tarefa repetidamente. Então, por exemplo, alguém tem uma enorme coleção de CDs, né? Coisa que não existe mais hoje em dia por causa dos streamings. Mas a pessoa com panding pode ficar horas e horas e horas organizando a coleção de CD. Se alguém tenta impedir a pessoa de fazer essa tarefa ou distrair a atenção, a pessoa tende a reagir com raiva ou frustração. Isso pode levar tantas horas que a pessoa esquece de dormir ou esquece mesmo de se alimentar normalmente. Já vi pessoas terem isso organizando botões, organizando coleção de revistas também. Pessoas que têm conhecimento, por exemplo, sobre construção, quebrar a casa inteira para fazer pequenos reparos. Além do comportamento ser tão intenso, ele tende a ser uma coisa que não é muito organizada. Então, no fim das contas, quando a pessoa passa muito tempo organizando a coleção de CDs, mas a coleção no final fica uma bagunça. Outro tipo de panding comum é desmontar e montar objetos, né? E nem sempre a pessoa consegue montar de volta. É um comportamento que também, para o tratamento, consiste no ajuste da terapia dopaminérgica, ou seja, no tratamento dos sintomas motores do Parkinson, e é importante ter um nível de suspeita baixa e levar qualquer dúvida para o médico ou a médica que está acompanhando o paciente. Então, são comportamentos que não são comuns, né? Como eu falei, os comportamentos impulsivo-compulsivos de modo geral afetam 1 em cada 7 pessoas com Parkinson, mas o panding e a desregulação dopaminérgica, cada um, afetam em cerca de 3 a 4% das pessoas com doença de Parkinson. Bom, se tem alguma dúvida sobre esses comportamentos, ou se tem alguma coisa que você queira saber mais, é só deixar escrito aqui nos comentários.